E agora a gente vai ver os operadores lógicos, que no JavaScript são 3. A exclamação, os 2 e's comerciais e os 2 pipes, que são 2 tracinhos em pé. É só procurar aí no teu teclado, geralmente é a mesma tecla da barra invertida. E geralmente ele fica lá perto do Shift, lá do lado direito do teclado. Em primeiro lugar, vamos à exclamação. Sempre que aparecer uma exclamação, e já apareceu nessa aula, quer dizer negação, quer dizer não. Sempre que aparecerem 2 e's comerciais, isso é uma conjunção, ou a gente chama de e, é o nosso e lógico. E o último, que são os 2 pipes, são disjunções, ou então é o nosso ou lógico. E é muito simples a gente entender um e e um ou. O não é o mais fácil de todos. Se eu peço para você assim, olha, eu quero uma caneta, mas ela não pode ser azul. É só você me entregar uma caneta de qualquer cor, menos da cor azul. Se eu digo para você, olha só, eu quero uma caneta azul e uma caneta vermelha. Eu só vou ficar satisfeito se você me entregar as duas, porque eu quero uma azul e uma vermelha. Agora, se eu uso o ou, a disjunção é um pouco diferente. Olha só, eu quero uma caneta azul ou então uma caneta vermelha. Se eu entregar as duas, tá ótimo. Eu queria uma ou outra, ganhei as duas, tô no lucro. Se eu te entregar a azul, ok. Se eu te entregar a vermelha, ok também. Se eu não te entregar nenhuma ou de uma cor que você não quer, aí sim eu não fico satisfeito. Então deu para você entender aí uma coisa e outra? E qual é a relação existente entre uma coisa ou outra? Eu espero sinceramente que sim, mas já já a gente vai fazer uns testes. Vamos começar pelo operador de negação, o não. O não, ele é tratado como um operador unário, isso é, ele só tem um operando. Isso é, depois da exclamação, ou eu boto true, ou eu boto false, ou eu boto uma expressão que vai dar true ou false. Na primeira linha aqui, uma coisa que não é verdadeira é o quê? Uma coisa não verdadeira é algo falso. Uma coisa que não é falsa é verdadeira. Esse operador é o mais fácil de todos. Vamos partir agora para o operador de conjunção. O operador de conjunção são os 2 e's comerciais. Esse operador, assim como o de disjunção também, ele é um operador binário, isso é, eu tenho 2 valores lógicos, um de cada lado. E aí vão me dar um resultado lógico do resultado dessa expressão. Dá uma olhada na primeira linha aqui, ó. True and true, isso é, verdadeiro e verdadeiro. Eu quero uma caneta azul e uma caneta vermelha. Eu consegui as duas. Eu fico satisfeito. Então, true. Para qualquer outra combinação, se eu conseguir a vermelha, mas não conseguir a azul, se eu conseguir a azul, mas não conseguir a vermelha, ou se eu não conseguir nenhuma delas ou de uma outra cor, para todos esses outros casos, a minha resposta é falsa. Ó. Consegui a primeira, true, e a outra não. Falso. Consegui a segunda, né? Só a segunda true. A primeira não. Falso também. As duas foram falsas. Falso também. É aquele negócio, só me satisfaz se as duas forem verdadeiras. E por fim, a disjunção, que são os 2 pipes, são as 2 barras verticais. Também é um operador binário, como eu acabei de dizer, que tem 2 valores lógicos, um de cada lado. Dependendo da posição deles e do resultado lógico, eu tenho também um valor lógico de resultado. E na disjunção, basta que um deles seja verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Por exemplo, a primeira aqui, ó, os 2 são verdadeiros. Ok, verdadeiro também. O primeiro é verdadeiro, mas o segundo é falso. Mas basta que um seja verdadeiro para me dar o resultado verdadeiro. O terceiro aqui também, ó, o segundo é verdadeiro, mas o primeiro é falso. Mesmo assim, verdadeiro como resultado. E no último, não tem nenhum verdadeiro, aí sim, o meu resultado é falso. Vamos fazer alguns exemplos práticos no Node.js para você ver do que eu estou falando. Então, ó, estou com um terminal limpinho aqui e vou criar o seguinte, ó. Vou até criar aqui uma variável A recebendo 5 e uma variável B recebendo 8. Beleza. Eu posso fazer o seguinte, ó. Posso fazer de maneira simples, posso botar aqui, ó. True and false. Vai dar falso, né? Uma coisa verdadeira para o E só se os 2 forem verdadeiros, ó. Aqui deu falso. Se os 2 forem verdadeiros, aí sim dá verdadeiro. No ou é o contrário. Se for 2 falsos, ele vai dar falso. Qualquer outra combinação, ó, ele vai dar verdadeiro. Ó. Faz esses testes, faz essas brincadeiras. Mas o mais importante é o seguinte, ó. Por exemplo, o A é maior do que B e B por 102 é igual a 0, vamos entender o seguinte, olha só. Quando eu tenho operadores aritméticos, relacionais e lógicos na mesma expressão, olha a ordem que ele é feita. Olha só, primeiro eu vou fazer todos os operadores aritméticos, depois eu vou fazer os operadores relacionais e depois eu vou fazer os operadores lógicos. Anota isso. Então, ó, vamos lá. Primeiro o operador aritmético. B por 102, o B valendo 8, né? 8 dividido por 2 dá 4, resto 0. Beleza, resto 0. Esse lado aqui deu verdade. Aí você vai falar assim, deu verdade? Então é verdade. Calma. Esse lado todo aqui, ó, isso tudo aqui deu verdade. Agora eu tenho um E aqui, mas eu tenho um relacional. Entre o E e o relacional, eu vou fazer o relacional primeiro. O A é maior do que B? 5 não é maior do que 8. Então esse lado aqui dá falso.
Se esse lado dá falso e esse lado dá verdadeiro, é a mesma coisa que eu testar falso e verdadeiro. Falso e verdadeiro, a gente já viu, dá falso. Então eu vou dar Enter, ó, deu falso. Agora eu vou testar aqui, ó, por exemplo, o A é menor ou igual a B, ou P dividido por 2 é igual a 2. Olha só, dá uma analisada aqui. Primeiro eu faço os operadores aritméticos, então vou fazer primeiro B dividido por 2. B dividido por 2 é 4. 4 é igual a 2? Não. Então isso aqui deu falso. Aqui eu tenho outro relacional. O A é menor ou igual a B? O A é menor do que B. Então esse lado dá verdadeiro. Aqui verdadeiro e aqui sendo falso, tendo um ou como comparação no meio, basta que um seja verdadeiro para o resultado ser verdadeiro. Então aqui está provado que eu tenho um valor verdadeiro. Deu para entender? E se por acaso numa mesma expressão eu tiver um e, um ou e um não, a ordem de execução é sempre essa. Anota no seu caderno. Primeiro o não, depois o e, depois o ou. Talvez mais para frente você precise fazer isso. E como a gente fez anteriormente, está surgindo aqui alguns exemplos aqui embaixo. Vou montar algumas expressões e vou ler elas em português fluente, em português corrente aqui contigo. Dá uma olhadinha aqui, ó. A primeira é: idade é maior ou igual a 15 e idade menor ou igual a 17. Esse tipo de expressão eu coloco quando eu quero dizer o seguinte, ó. A idade está entre 15 e 17, incluindo 15 e incluindo 17. Tá vendo que ali, ó, é maior ou igual e menor ou igual. Então, a idade está entre 15 e 17, incluindo esses dois valores? O segundo, o estado é Rio de Janeiro ou o estado é São Paulo? Quero saber, a pessoa mora no Rio ou mora em São Paulo? Olha como é que se escreve a expressão em JavaScript. E por último, salário é maior do que 1.500 e sexo é diferente de masculino? Eu quero saber, olha, é uma mulher que ganha mais de 1.500? Deu para entender como é que funciona o negócio? E você está falando, não, é uma mulher? Não, é um homem. Não, o sexo é diferente de masculino. Eu espero que com essa explicação tudo tenha ficado bem claro na sua cabeça. E se por acaso ainda não ficou, tá faltando o quê? Prática. É só você praticar que você aprende. E mais uma vez, para ficar bem claro e para sair bonitinho no print, ó, dá uma olhada aqui na ordem de precedência, agora que a gente viu uma quantidade maior de operadores. Dá uma olhadinha aqui, ó, sempre de cima para baixo. Dentro de uma expressão, a gente, em primeiro lugar, vai fazer os operadores aritméticos, parênteses, o asterisco, né, a exponenciação, a divisão, a multiplicação, o módulo, naquela ordem que você já anotou. Depois que você fizer todos os operadores aritméticos, você vai para os operadores relacionais. Os operadores relacionais não têm ordem de precedência. Quem aparecer primeiro vai ser feito primeiro. A leitura é da esquerda para a direita. E, por fim, a gente vai fazer os operadores lógicos, que tem sim uma ordem de precedência, que é, como eu acabei de dizer, primeiro o não, depois o e e por último o ou. Cara, tira um print dessa tela, junta com o print da aula anterior, onde a gente falou sobre a ordem de precedência dos aritméticos, porque aí quando você tiver uma expressão completona, você não fica confuso na hora de resolver. Isso aqui é muito importante para você. Vai por mim. Curso em vídeo, porque se tiver escrito, quase ninguém vai ler. Acompanhe o nosso canal do YouTube com vários vídeos toda semana.